Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai responder a questão 3 da segunda fase do nível 3 de 2024. Então, nessa questão, eu peço que você primeiramente dê uma pausa, dê uma lida com calma nela e vamos lá. Então, ela fala o seguinte, que um veículo ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B e nesse trajeto tem dois pontos, o ponto C e o ponto D, que tem antenas de celular, sendo que a D vai estar a uma distância 2 e a C vai estar a uma distância 1. E durante esse deslocamento de A até B, cada posição do veículo ele vai denominar de X. E para essa posição que ele vai estar durante o trajeto, ela elaborou uma função, que é essa função aqui, ó. Se f, que associa x é o que? A distância do veículo, o deslocamento dele, né? Ao quadrado da distância do carro até a antena mais próxima. Então, cada posição que ele tiver aqui, ele vai calcular a distância mais próxima que tem das antenas, C ou D. E com base nisso, ele dá então um exemplo aqui, o carro estando no ponto A. Então vamos tentar entender esse exemplo que ele dá. Se o carro está em A, obviamente a antena mais próxima vai ser a C, né? E a gente pode representar essa distância dele por D. Observe o seguinte, que essa distância D, ela vai formar aqui um triângulo retângulo. Pela teorema de Pitágoras, a gente consegue determinar quanto é esse d, que vai ser o quê? D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se eu isolar o d, eu vou ter o quê? Que o d é raiz quadrada de tudo aquilo, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que na função ele pede a distância do carro ao quadrado. Então, se eu levar a distância d ao quadrado, a gente vai ter o quê? Toda aquela expressão anterior elevada ao quadrado. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, essa raiz ela vai se anular com o quadrado. Então, ficando o quê? Que d ao quadrado é o 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se a gente agora jogar na função, a gente vai ter o quê? Que o f de zero, que quando ele está na posição A, ele não deslocou nada, né? Vai ser o quê? A distância ao quadrado, que a gente calculou aqui anteriormente, que é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, f de zero é 5, porque 4 mais 1 igual a 5. Então, com base nessas informações e nesse exemplo, a gente vai tentar responder os demais itens dessa questão. Então, aqui na letra A, a gente tem o seguinte: qual é o valor de f de 3? Então, a gente recordando aqui o que significa f de 3. F de 3 é o deslocamento que ele fez de A no sentido de B. Então, aqui, ó, se de A até a base de C é 2, então ele deslocou mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Supondo que ele deslocou até aqui. Observe o seguinte, visualmente a gente já consegue ver que ele vai estar mais próximo da base de C do que da base de D. Então, a distância que a gente vai usar naquela função que foi dada, o f de 3, que ele pede, vai ser a distância com relação a C. Então, observe o seguinte, a distância dele aqui ante K vai ser 1, porque ante K ele andou 2, né? Logo, a distância aqui, ó, esse D, vai ser o quê? A gente vai ter que d ao quadrado, pela regra de hipotenusa, né? Vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se eu isolar o d, eu vou ter o quê? Raiz disso aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Como a gente quer na função a distância ao quadrado, a gente vai ter o quê? Ó? Que a distância ao quadrado, que é isso aqui, né? Vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Logo, a distância ao quadrado vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que faltou ao quadrado. Então, se a gente jogar esse d ao quadrado na função, a gente vai ter o quê? Ó? Que o nosso f de 3 é a distância ao quadrado, que a gente já calculou aqui, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, f de 3 é igual a 2, correto? Então, essa é a resolução da primeira letra. Então, agora já na letra B, ela procura qual é o valor de x para que a distância dos carros às antenas seja iguais. Então, de cara, o que a gente pode observar é o seguinte, ó. Para que a distância do carro, seja da antena D e da antena C, seja igual, ele vai ter que estar entre esse percurso aqui, ó. Porque em qualquer outro lugar aqui, ele vai estar mais próximo de C ou mais próximo de D, quando tiver depois aqui. Então, a gente já pode fazer essa primeira observação, que ele vai estar entre aqui, ó, nesse intervalo. Segunda observação, se ele vai estar nesse intervalo aqui, a gente pode
para tentar resolver essa questão, denominar a posição que ele vai estar nesse intervalo aqui. Então, eu vou chamar essa posição de y, que ele vai estar nesse intervalo aqui. E esse y ele vai representar a distância que ele vai estar da base de C, para eu ter como referência. Então, se ele é a distância com relação a y, a base de C, obviamente a distância em relação a D vai ser o oposto, né? Se todo esse segmento é 3 e y representa a distância até C, a distância em relação a D vai ser 3 menos y, que é a distância total. Então, o que a gente pode fazer agora? Com relação a C, a gente vai ter o quê? Que a função dele agora vai ser o quê? Esse y, que vai ser variável, né? Que é a distância da base ante do ponto x ante a base de C, mais 1, porque é essa distância aqui, no caso, né? Que vai formar o triângulo. E agora a gente fazer com relação a D. Com relação a D vai ser o quê? A distância dele vai ser 3 menos y ao quadrado mais 2. O 2 aqui, no caso, a distância na vertical dele, né? E o que a gente pode fazer agora? Se eu quero que as distâncias dos dois sejam iguais, eu posso igualar essas duas funções aqui, ó. Ficando de que forma? Y ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 3 menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Agora a gente só desenvolver isso aqui, ó. Eu vou desenvolver primeiro o que está entre parênteses aqui. Então eu fico com esse produto aqui. E observe o seguinte, que agora eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar esse y com esse y e desenvolver os demais termos. Então eu vou ter o que? O y eu joguei para o lado de cá como positivo, ó, depois da igualdade. E o 1 eu joguei negativo para cá e somei. Ó, 9 mais 4 dá 13. E 13 menos 1, 12. Esse 6 agora eu posso jogar dividindo para o outro lado. Então, 12 dividido por 6 igual a 2. Então, o y, que faz com que a distância de C ante D seja igual, é 2. Mas observe o seguinte, esse y que a gente definiu é apenas a distância entre a base de C ante a base de D aqui. Ainda tem o deslocamento 2. Então, portanto, o x que a gente está buscando, que a distância dos dois vai ser equivalente, vai ser quando o x for 4, que é o 2 do deslocamento original, mais o 2 aqui nesse intervalo. Então, essa é a resposta da letra B. Então, para a gente finalizar, o item C ele pede para a gente fazer o gráfico da função f. Então, para a gente fazer o gráfico da função, a gente vai ter que definir alguns pontos dele para a gente poder fazer o gráfico. Então, o primeiro ponto que a gente pode definir é o ponto quando f for zero. Quando f for zero, no próprio enunciado já deu a resposta. Quando f for zero, a função vai ter o valor de 5. Quando o f for 1, observe o seguinte, ó, quando o f for 1 aqui, ó, ele vai estar a distância 1 da base do C e 1 na vertical aqui. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Logo, o ponto nosso é 2. Quando ele for no ponto 2 aqui, ó, quando x tiver um deslocamento de 2, ó, observe o seguinte, ele vai estar exatamente na base do ponto C. Então, a distância dele nada mais é do que o 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é o próprio 1, ok? Agora, quando ele for se afastando daqui, ó, da base de C, basicamente ele vai refletir o que teve aqui. Ó. Quando ele estiver no ponto 3, ele vai estar a distância de 1 da base de C, então ficando igual ao que está aqui. E quando ele estiver em 2, aqui, que seria no 4, né? 2 mais 2, 4, ele vai ter 5. E se lembrando do item B, o 2 aqui nessa parte aqui, que seria o 4, é exatamente a distância que C e D se igualam em relação ao ponto X, né? Então, ambos vão ter 5. Agora, observe o seguinte. A partir de aqui, que a gente viu no item B, ele vai estar mais próximo de D. Então, aqui, ó, no ponto 5, 5 vai ser o quê? Ó? O 2 mais o 3. Então, vai ser exatamente na base do D. Na base de D, a distância do veículo até a antena vai ser 2. E a distância ao quadrado, no caso 2 ao quadrado, vai ser 4. Então, a gente pode marcar aqui o F como 4. Ok? E no ponto 1, a gente vai ter o quê? A gente vai ter novamente igual a 5. Agora, para finalizar essa questão, o que a gente pode fazer? Deixa eu marcar aqui, ó. Apenas ligar os pontos. Ó. Eu vou ligar esse ponto a esse, formando o gráfico.
Então é bem simples essa última questão. Espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, peço que comente nos comentários para a gente tentar esclarecer.